A desmitologização do apóstolo Paulo. O risco da arrogância. Usando uma frase comum ao liberalismo teológico, é importante praticar uma desmitologização em Paulo, no bom sentido. Um dos maiores danos que os crentes infligem a seus líderes ocorre quando eles criam mitos, imagens idealizadas daqueles que Deus colocou para ensiná-los e presidi-los. Essas imagens são irrealistas porque têm como padrão modelos de perfeição, ou algo muito próximo disso. O grande risco para um líder é acreditar que ele é igual ao mito. Ao assumir para si a grandeza do mito, ele já caiu, embora não esteja claramente manifesto. O grande apóstolo Paulo, aos olhos da igreja, se via como o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos, como vimos. No entanto, ele ainda era um pecador, suscetível ao pecado e à queda. Deus vacinou o apóstolo com algo que o lembrava constantemente de sua pequenez, para que não acreditasse nenhum mito sobre si mesmo, seja aquele produzido pela igreja, seja aquele que o líder pode produzir sobre si mesmo. Certamente, a arrogância confundida com o próprio pecado humano está ligada ao sentido de distinção e autonomia humanas, como se fossem deuses para si mesmos. O homem vive hoje a expressão exata do que o diabo ofereceu a Eva, pois Deus sabe que quando você comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. A arrogância natural do ser humano é sua ganância. O 10º mandamento virtualmente nos proíbe de ser pecadores, pois a cobiça era o pecado original. Adão foi responsável por introduzir o pecado na existência dos homens. Portanto, Jesus é chamado de segundo Adão, porque ele foi dado pelo Pai para remover o pecado do mundo e desfazer a obra maligna do primeiro ser humano. Romanos 5:12. É importante considerar que o homem é, até certo ponto, o próprio pecado. Assim como quem tem sede pode olhar para um poço e dizer que encontrou água, pode-se olhar para o ser humano e dizer que encontrou-se o pecado. O pecado é sua única fonte contínua. O diabo não tem poder para fazer pecar nem mesmo um ímpio, muito menos um crente. A única coisa que ele pode fazer é sugerir o mal, mas quem o aceita e o pratica é o pecador. Mas a identificação do homem com o pecado é ainda maior do que o poço e a água, pois esses são matérias distintas. Há água sem poço e poço vazio sem água. No entanto, não há homem sem pecado, e nenhum pecado sem o homem. No mundo físico em que o ser humano habita, só ele é um ser moral, um ser capaz de compreender o bem e o mal. Portanto, apenas o homem é responsável pelo pecado, e o pecado existe apenas no homem. Não sendo uma substância, o pecado não pode ser separado do ser humano, estando intrinsecamente ligado à sua alma. Assim, a expressão tão comum entre os evangélicos de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, é extremamente errada e prejudicial. Visto que não é possível separar o pecado do homem, dizer que Deus ama o pecador implica necessariamente amar o pecado que está nele. É uma blasfêmia. Deus ama apenas os eleitos que já foram regenerados, cujos pecados foram apagados no sangue de Cristo. A grande questão que surge sobre o legalismo no judaísmo de Saulo reside na presumida arrogância. A ganância humana é viver como um Deus para si mesmo, com autonomia e independência. Essas inclinações são perceptíveis em todas as religiões feitas pelo homem. A teologia pagã é sempre a mesma. Existem divindades que precisam ser honradas, domesticadas e manipuladas para fazer o que os homens desejam.
É o homem que está no controle. Na verdade, é ele quem faz os ídolos, quem determina o que eles querem e a própria forma de adoração. Portanto, a religião dos homens é a projeção do próprio ser humano, a deificação da criatura humana. Porém, a ganância inerente ao homem também tende a transformar a verdadeira religião em religião dos homens, impondo a Deus os desejos do coração humano, moldando-o de acordo com a vontade de cada um. O legalismo de Saulo, o judeu, foi um exemplo disso. Todos os pecadores devem reconhecer seus próprios pecados perante a lei e a falibilidade peculiar ao homem, sua fraqueza e mortalidade. É nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Na língua grega, o termo traduzido como fim significa meta ou propósito. Jesus não apenas obedece à lei, mas é o que a lei aponta, mostrando a inescapável pecaminosidade humana. Portanto, não há atitude mais imprópria perante a lei do que o orgulho, visto que ela manifesta exatamente a incapacidade do homem e sua justa perdição. O que é que explica, então, a construção de um legalismo baseado na conquista do mérito e no acúmulo de justiça, como se o homem pudesse cumprir a lei? O próprio pecado, a cobiça natural do coração, o desejo de autonomia que não está sujeito a nada e a ninguém. Assim, temos o paradoxo estabelecido pelo judaísmo farisaico, quando a ganância, o pecado, torna-se a própria religião. A busca da vontade de Deus meramente exterior é buscada um disfarce religioso destinado a manipular Deus e seu poder de acordo com as intenções humanas. Como os judeus dos dias de Cristo, os crentes atuais podem cometer o mesmo erro ao transformar o cristianismo em uma religião simples de homens, corrompendo a graça em mérito e serviço em uma tentativa de manipular Deus. Na Escritura, a palavra de Deus deve ser internalizada e introduzida em nossos corações, a ponto de se tornar parte de nós, o programa que comanda e dirige toda a nossa existência. Nas tábuas de nossos corações, ao invés do pecado, deveria estar a lei e a palavra de Deus. Jeremias 17:1. Portanto, não há demonstração mais terrível de orgulho humano do que usurpar a lei, a religião e a glória de Deus, tornando-as ferramentas do orgulho e da ganância humanos. Jair de Almeida Júnior, Paul from Galatians, páginas 57 a 60. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.